Oi gente, tudo bom? Que a paz e a graça do Senhor esteja em cada coraçãozinho. Nós hoje estamos fazendo esse vídeo para aqui o nosso canal. Meu nome é Evangelista Walter e aqui a Meire, né? Meire Mendes. Essa Meire Mendes, ela hoje tem um testemunho para contar. E se eu fosse colocar um título nesse testemunho, eu colocaria, né? O meu segundo milagre. Amém. Eu estou aqui com alguém que, primeiro, é uma mulher de Deus e que tem vivenciado momentos, né, na sua vida difíceis, mas o Senhor tem sido bom para com ela. E nós estamos aqui hoje para ela dar um testemunho. Ela vai contar, né? Nós não temos assim aquela experiência, mas nós vamos contar aquilo que o Senhor fez na vida dela. E acredite, irmãos, Deus é bom na vida da lei. E você que está aqui, de alguma forma, onde for que você for ouvir esse testemunho, seja de manhã, de tarde, de noite, seja em hospital, né? Seja em casa, seja no metrô, seja no ônibus, eu quero que você seja impactado, né? E que você também receba a mesma bênção que Meire recebeu da parte do Senhor. Sim. Eu acredito que vocês hoje vão ficar, né, assim, maravilhados. E esse Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Meire vai começar lendo uma palavra do Senhor. Eu vou ler aqui em Salmos 147, versículo 3, que diz assim: só Ele cura. Um momento, eu tenho que ir. Sim. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse é um versículo, né? Salmo 147, versículo 3, e o outro é Marcos 5 todo, mas eu só vou separar uns versículos. Tem Bíblia que diz a cura, Jesus cura doentes e ressuscita mortos. Realmente, fiquei um pouquinho nervosa. Mas Jesus é bom. Jesus é bom e sabe amar. Vamos lá. Eu meti aqui. Pronto. Sim. Eu vou para tanto o livro de Mateus quanto o de Marcos e o de Lucas traz esse texto para a gente. E o título dele é O Poder de Jesus sobre a Doença e a Morte. Lucas 8:21. Na verdade é do 21 até o 54, mas eu vou pular alguns versículos. Começa assim: quando Jesus voltou, a uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. E nessa caminhada, Jesus, quando vai para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue toca nele e de Jesus sai virtude, ou seja, de Jesus sai cura. No caminho, né, de Jairo, Jesus ele começa quem toca em Jesus começa a ser abençoado. Eu amo muito essa passagem, principalmente todos os versículos no livro de Mateus, de Lucas, de Marcos, quando fala sobre Jesus que ele curou há 2000 anos atrás e hoje ele continua fazendo a mesma coisa. É assim, a gente lê a Bíblia, eu tenho essa sensação de que quando eu leio a Bíblia, e principalmente quando falo das curas,
eu sempre vejo de que não é impossível para Deus. Mesmo no meu tempo, onde hoje tudo é muito relativo, tudo é muito banal, mas a palavra de Deus ela não muda. E nessa caminhada de Jesus para curar a filha de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo, no meio do caminho, uma pessoa tocou nele e essa pessoa foi curada. Então, eu me vejo dentro dessa caminhada, né? Eu me emociono muito porque Jesus ele fez assim grandes milagres na minha vida, milagres que só quem passou é que sabe. Então, eu vou contar para vocês como foi que Jesus fez na minha vida. Agora, Meire, me diga uma coisa. Você falou que quando foi que isso começou a acontecer com você? Né? No sentido de que você sentiu uma situação de que a sua, vamos colocar aqui, a sua própria vida, ela começou a dar sinais, né, de sintoma dessa doença. Quando é que foi? Pronto. Aconteceu, né, que eu fui para São Paulo, visitar minha filha, apresentar o filhinho dela, né? Você estava aqui em Salvador? Eu estava em Salvador e no dia 16 de novembro eu fui para São Paulo para poder... 16 de novembro? Isso, para a apresentação do neto. E nesse dia que eu cheguei eu senti uma dor do nada. Mas essa dor você me falou que tinha chegado antes, que você disse que volta tinha uma dor. Isso. E quase eu ia desistir da viagem. Isso, no dia que eu ia viajar eu comecei a sentir uma dor. Fiz tudo, mas comecei a sentir uma dor. E eu disse, Deus, por que essa dor? Do nada, sentindo essa dor. Aí meu esposo disse assim, deve ser cansaço, estresse e tal. Toma um remédio, tomei um diclofenac, porque essa dor, quando foi, o tempo foi passando, eu fui começando a ter febre. Eu achei estranho, porque veio uma dor e depois veio uma febre. Então eu tomei um remédio, aliviou a febre e tal. Eu queria desistir do voo, o voo estava marcado para mais ou menos 5 da manhã, e eu queria desistir. Mas aí eu disse, não, eu tomei o remédio, disse, não, vou melhorar e vai estar tudo ok. Cheguei lá em São Paulo por volta de 6, 7 horas da manhã, e quando eu cheguei ainda passou o efeito do remédio e eu comecei a sentir dores fortes, e aí eu tive que ir para a emergência. Dia que você chegou? No dia que eu cheguei, eu fui para a emergência. Você já foi para a emergência? Isso. Foi aí que começou toda a história da minha vida. Foi através dessa dor. Toda a história começou onde Jesus ia fazer algo extraordinário, o qual eu não sabia. Quando você foi na UPA, em São Paulo, que foi em Vinhedo, é isso? Isso, foi em Vinhedo. Aí você estava em Vinhedo, foi nessa UPA, e o primeiro diagnóstico do médico foi que você estava com virose? Porque tudo foi um processo, né? Essa dor foi um processo, apareceu um problema, mas foi resolvido, tudo ok. No primeiro instante, o médico achava que era um problema no rim, mas não era. E aí, eu voltei para casa, depois voltei para a emergência novamente, porque as dores foram se tornando insuportáveis, até que eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, mas tudo ok, tudo tranquilo. Até fazer essa cirurgia, tudo tranquilo. O problema foi depois dessa cirurgia. Voltei para casa. Você foi para ficar quanto tempo em São Paulo? Eu fui para ficar uma semana. Uma semana? Uma semana. E dessa semana ficou quanto tempo? Quase 6 meses. 6 meses. Me diga uma coisa, então você falou que essas dores iam e vinham. Isso. E todas as vezes que você ia na UPA... Na Santa Casa. Na Santa Casa. Isso, em São Paulo. Entendeu? Você ia e voltava, o diagnóstico era diferente, dizia que você estava com virose, ou como é que era o desenrolar de você indo e voltando? Então, na primeira instância foi o que eu falei. Fiquei indo e o médico disse que era uma virose, era uma dor era algum problema de rim e tal. Desse problema daí, desencadeou um outro, que não tem nada a ver com rim, mas eu tive que passar por uma cirurgia. Até eu passar pela cirurgia, ok, embora eu tenha ficado muito abatida, porque eu não esperava que isso ia acontecer comigo lá em São Paulo. Passei por essa cirurgia e Deus foi comigo nessa cirurgia. Deus usou os médicos ali de Vinhedos, foram equipes abençoadas que Deus colocou ali.
para me ajudar. Eu sei que tudo foi plano do Senhor, porque o nome de Jesus precisava ser glorificado naquele hospital, na vida dos médicos, na vida dos técnicos, dos enfermeiros, de muitas pessoas. Eu sabia disso. Então, a cirurgia, ok, tudo bem. Depois disso, eu voltei para casa bem, tranquila, sem nenhum problema, estava tudo ok. 4 dias. Qual foi a cirurgia que você fez dessas aí? Ah, sim, a cirurgia que eu fiz em Vinhedo de emergência foi a retirada do útero, porque eu me encontrava com mioma, e esse mioma estava muito grande, eu não sabia disso, que estava tão grande, eu sabia que tinha mioma sim, mas não sabia que estava no estado que estava, e aí eu precisei fazer uma cirurgia às pressas, inclusive essa dor foi justamente desse mioma, né, junto com também um problema no ovário, uma inflamação, foi por isso que eu tive febre, os médicos detectaram, Deus ele abençoou, preparou uma equipe naquele hospital lá da Santa Casa em Vinhedos para me ajudar, para me abençoar. E aí eu passei por uma cirurgia, foi tudo ok a cirurgia, foi uma bênção. Eu fiquei apreensiva assim, chorei muito, né, esperando o resultado, porque os médicos queriam analisar melhor a situação. E Deus ele foi comigo. Deus ele usou a doutora Lília ali naquele hospital, que foi uma mulher que foi muito usada por Deus para a minha vida. Usou a equipe médica, né? As meninas ali da enfermagem, todas me abençoaram. E eu agradeço muito a Deus pelo cuidado dele com a minha vida. Passei para aquela cirurgia, tudo ok. 4 dias depois, eu saí da cirurgia no dia 5, fiz a cirurgia no dia 4 de dezembro, inclusive agora em dezembro vai fazer um ano. 4 de dezembro eu saí dessa cirurgia, como foi no dia, mais ou menos, 4 dias depois, né, digamos assim, eu saí da cirurgia dia 4, retornei para casa dia 7, dia 8, quando foi dia 12 mais ou menos, eu comecei a sentir algo estranho no meu corpo. Eu comecei a sentir uma dor de barriga, do nada. Não tinha comido nada demais, até porque eu estava na dieta, né? Mas desinteria que vinha do nada, e foi gradativo. Você estava com quantos quilos quando você chegou em São Paulo? Eu estava com 68 quilos e 69 quilos. E aí a diarreia que vinha? Dessa diarreia eu cheguei em uma semana a perder 5 quilos, depois mais uma semana mais 5 quilos. E aí Quando começou essa diarreia, amigo, eu quero só saber uma coisa. Você ia ao banheiro só uma vez? Não. Ou só uma, duas, três? Começou gradativamente? Isso, foi gradativamente. Eu comecei a sentir essa dor de barriga uma vez, mas eu achava estranho, porque meu organismo é todo bem regulado, então é uma vez, no máximo 2, aí de repente eu fui uma, dentro de 1 hora mais uma, dentro de 2 horas mais uma, aí eu comecei a ficar preocupada. Aí fiquei 2 dias assim, achando que tinha sido alguma coisa que eu comi, mas não foi. E aí no terceiro dia, eu ia de 20 em 20 minutos, no quarto dia eu ia de 15 em 15 minutos. E aí eu não segurava nada no estômago? Nada, nem água, nada que eu comia passava essa dor de barriga. E foi isso que me levou a ir para a emergência, várias vezes. Você não tem assim uma média de quantas vezes você foi para a emergência por causa dessa diarreia? Tem, sim. Eu fui para a emergência antes do Natal, eu já tinha perdido já uns 8 quilos mais ou menos. Acho que 8 quilos antes do Natal fui para a emergência. Deu uma melhoradazinha, assim, o médico passou um remédio, segurou um pouquinho, mas depois voltou tudo de novo e voltou mais forte. Eu tive uma crise, aí fui para a emergência 2 horas da manhã, quando chegou lá, a médica que me atendeu disse que eu estava com uma virose e que ela só podia passar um remédio para segurar, mas era só uma virose que eu tinha que esperar 5 dias para melhorar. Eu já tinha 5 dias passando mal e mais 5 dias para poder essa virose passar. Você estava na casa de Midian, de Venâncio. Isso, estava lá. Midian é sua filha? Isso. Estava lá em São Paulo, na casa de Midian. Na época eles moravam em Vinhedos, né? É um município de São Paulo. E eu fui para a emergência lá na Santa Casa de Vinhedos. E a médica também foi atendida lá. A princípio ela achava que era uma virose, mas não foi uma virose. Mas me diz uma coisa, Miri. Você ficou indo e voltando cada diarreia. Isso. E aí, por exemplo, você disse assim, como foi que o pessoal percebeu que era algo mais grave? Não, os médicos eles não perceberam que eu fui
no médico que tinha feito a cirurgia, né? Eu voltei no local que eu tinha feito a cirurgia e eles disseram assim pra mim, Meire, essa diarreia não é da cirurgia. Aí me examinou e disse, tá tudo ok com a sua cirurgia. Eu tô achando estranha essa diarreia, porque até então tá tudo ok com você. E aí voltei pra casa. Aí no segundo dia, voltei pra emergência porque a dor de barriga ela começou a ficar de 10 em 10 minutos. Então eu tive que voltar à emergência. Aí voltei 2 horas da manhã, virose. Voltei pra casa. Quando foi no mesmo dia de tarde, eu voltei de novo para a emergência. E quando chegou lá, disseram, a gente não pode fazer. Tem um laudo aqui que diz que você está com virose. E aí, um dia crucial, eu já tinha ido para a emergência, acho que umas 5 vezes. 5 vezes. Você já estava há quanto tempo em São Paulo? Já tinha 2 meses em São Paulo, porque eu fui em novembro, dezembro, aí janeiro, pronto, eu já tinha 2 meses. Lá em São Paulo, em janeiro para fevereiro, já ia fazer 3 meses, que eu fiquei lá quase 6 meses. Jorge, até então, estava aqui em Salvador. Isso, meu esposo estava aqui em Salvador e aí ele descobriu que o caso estava sério, então ele acabou pedindo demissão, né, do trabalho e indo lá para São Paulo, porque eu não podia voltar. Eu estava muito debilitada para poder voltar para Salvador e aí ele foi para lá no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro. Isso. E isso só foi no nível de 2 meses. Que deu a diarreia? Não. Deu a diarreia. Não, a diarreia deu dentro de 3 dias, 4 Logo dias você após a saiu cirurgia. Tipo dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro Isso. começou ali a situação. Isso. Entendeu? A diarreia. E me diz uma coisa, a doutora Lília entra aí em quê? Não, doutora Lília não entra porque a parte que ela entrou foi a parte da cirurgia. A primeira cirurgia. Isso, a primeira cirurgia que estava tudo ok. Que foi o mioma. Foi um mioma e uma inflamação no ovário. Mas que Jesus conduziu toda a cirurgia, ele estava na mesa da cirurgia, ele pegou nas mãos do médico e eu estou aqui para poder testemunhar dos milagres desse Jesus maravilhoso. Da primeira. Da primeira. Sim. E aí quando foi que a situação lá no hospital, né, começou a ficar assim, que os médicos detectaram que era algo realmente sério, grave? O que foi que aconteceu? Depois dessas idas e vindas à emergência, eu não sei dizer exatamente, mas eu acredito que foi assim, logo depois do ano novo. Logo depois do ano novo eu tive uma crise, acho que foi dia 2 de janeiro, eu tive uma crise muito forte em casa. Estava tomando os remédios, mas os remédios não estavam fazendo mais efeitos. E eu comecei a sentir um frio, mas era um frio que do lado de fora estava fazendo calor, eu não estava com febre, mas eu estava sentindo muito frio nos ossos. E aí, como eu estava sentindo muito frio nos ossos e eu já não conseguia mais andar, meu esposo e minha filha disse, você vai para a emergência agora. Eu não queria ir para a emergência mais, porque eu já estava cansada, né, indo e voltando para a emergência e não tinha um diagnóstico concreto, até que eu fui para a emergência. Ele me levou e eu lembro que quando eu cheguei na emergência, nesse dia, eu saí. Porque na verdade, você já estava cansada, estava batida. É porque os médicos disseram que o frio que eu estava sentindo já era o frio da morte. Isso. Já era o frio da morte, por isso. Porque até então era virose. Era virose, Aí quando você foi nessa vez que a situação pegou, eu já cheguei desfalecendo. você estava sentindo frio nos ossos, você estava debilitada, nada no seu estômago, nada ficava, Sim. Era só uma situação onde que você agora teria que ir ao hospital para fazer alguma coisa. Entendeu? E como é que foi adentrando nessa situação? Essa situação é a situação mais grave. Mais grave. Porque eu entrei na emergência, eu lembro que quando eu fui, eu só tenho relapsos de memória. Só quem pode contar assim, bem certinho mesmo, como aconteceu, porque eu apaguei depois, quando eu entrei na emergência, né? Minha filha e meu esposo. Mas assim, eu lembro que eu cheguei na emergência e eu fiquei aguardando para um médico vir me examinar. Nessa hora, nesse tempo, eu acredito que durou uns 15, 20 minutos, eu acredito, eu senti outra dor de barriga, porque era de 10 em 10 minutos eu indo no banheiro, 10 em 10 minutos, era uma coisa assim terrível. E eu já não tinha mais força para andar. Até que eu fiquei, o pessoal que vai para emergência sabe que a gente fica numa sala, aguardando no banco ou numa cadeira. E foi isso que aconteceu, ou em pé.
como nesse dia estava muito cheio, eu fiquei em pé, mas como eu estava muito debilitada, meu esposo conseguiu algum lugar para sentar, até o médico vir me examinar. Eu lembro que, nesses 15 minutos de intervalo de que o médico vinha me examinar, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu disse, Deus, eu não estou mais aguentando, eu acho que eu vou morrer. E saí do banheiro e fui para ficar na emergência, né, no meio das pessoas. Nessa chegada, né, nesse local, nesse corredor, eu comecei a passar mal e eu comecei a vomitar o que não tinha no estômago. Comecei a vomitar e desmaiei. Apaguei. Só lembro da equipe médica vindo me socorrer, me colocar em uma maca, mas era tudo muito de longe, muito distante que eu via, porque eu já estava perdendo os sinais vitais. Foi algo muito sério, o qual eu não sabia, e nem os médicos também, porque eu chegava na emergência, como eles achavam que era virose, eu não cheguei a fazer nenhum tipo de exames. Mas apaguei, e nisso que eu apaguei, como eu falei, uma equipe médica veio até me socorrer e pronto, acabou. Quando você vê, por exemplo, a situação, porque ali, quando o médico chegou, ele falou algo que você sabe depois que lhe contaram. O que a sua filha falou com você. Isso. Que disse para você que naquele momento você ia a óbito. Isso. Eu não sei exatamente qual foi o horário, se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, porque eu perdi a consciência, eu já não respondia mais, eu morri. Eu estava morrendo porque os órgãos já estavam parando. Isso que eu vou contar foi o que minha filha, meu esposo e os médicos falaram. Minha filha chegou, a médica, a doutora, chamou minha filha e disse, olha, sua mãe está morrendo, enquanto ela ainda tem um pouquinho de respiração, mas já está indo embora, vai lá e se despede dela, porque ela está morrendo e a gente não pode fazer nada por ela. E nisso eu já estava desacordada, eu já não sabia o que estava acontecendo. Os médicos levaram, colocaram você em algum lugar? Ou numa UTI, como é que você estava? Sim, eu fui para uma sala que funcionava como não era UTI, Uma mas semi-UTI. Tipo uma semi-UTI, porque nessa sala ficavam os casos mais graves, porque era acompanhado, monitorado, né, pelos aparelhos, sinais vitais, coração, e o meu estava bem baixinho. A pressão estava em torno de 7 por 3, por 4, e os batimentos cardíacos estavam bem fraquinho. Eu já não tinha força nem para falar, não para nada. Eu só sei que a médica mandou se despedir porque os meus órgãos estavam parando. Deu morte generalizada, eu tive infecção generalizada, onde os órgãos eles Você teve uma infecção generalizada por conta dessa dor de barriga. Eu começou a parar todos os órgãos, porque eu dei morte sepsis. Então você já foi, naquele momento você tinha, para os médicos você não tinha nenhuma vida. Não. Nesse momento você morreu. Morri. Entendeu? É por isso que eu não consigo lembrar do que foi que aconteceu. Do que foi que aconteceu nesse período que eu fui internada. Porque eu quero trazer aqui para esse ambiente. Aqui é uma sala de oração no projeto Bom Samaritano. E eu me lembro aqui, claramente, nós estamos aqui hoje, né? Aqui em Salvador, e ela estava em São Paulo. Enquanto Lidiane, ela mandou um áudio, eu me lembro como se fosse hoje, era mais ou menos, era meio-dia e alguma coisa, e ela dizia assim... Foi nessa hora que eu parei. Falou assim, Walter, minha mãe está morrendo. Glória a Deus. Ore por ela, porque a gente estava almoçando, eu tinha acabado de almoçar, a menina foi algo. E aí, o que aconteceu? Eu quero contar até o pessoal, porque um pedacinho do testemunho também tem a ver comigo. E aí, eu peguei, falei com Lia, oramos na mesa, né? Meu irmão Itamar estava lá. E aí, eu sei que eu vim para essa sala aqui. Glória a Deus. E começamos a conversar com os intercessores, né? Inclusive a missionária Lúcia, lá de Candeias, e ela é da igreja quadrangular, o qual ela colocou no grupo que tem de pessoas. Sim. E aí foi que começou justamente
a situação do sobrenatural, porque até então era o natural, mas agora o sobrenatural. E aí, Mary, foi a falência dos órgãos. Dos órgãos. Parou os órgãos. Parou tudo. Tudo. Naquele momento, você vê a órgão. E aí? Foi. A médica, como eu falei, a médica mandou a minha filha se despedir de mim. Ó, aproveita que ela ainda está com um pouquinho de respiração. Com alguns sinais vitais, talvez ouça, talvez não. Mas aí, minha filha não aceitou aquele diagnóstico, né, da médica, porque ela confia no Senhor e ela sabe que existe um Deus que muda a história do homem. Mas, Meire, era isso que eu queria saber, porque até então você disse que era quer dizer, a diarreia. Sim. E o que foi proveniente dessa diarreia? Pronto. Para dizer para os nossos telespectadores. O que foi proveniente dessa diarreia? Isso depois que Jesus me chamou à vida, né? Deu colite por antibiótico, ou seja, eu tive uma infecção, uma colite por infecção, eu tive uma colite por antibiótico, ou seja, tomei muito antibiótico e aí matou os anticorpos bons por conta de muito antibiótico. E aí eu fiquei vulnerável. E foram feitos vários exames e eu tive alergia a um antibiótico chamado cipro. Eu não podia tomar esse cipro. E foi esse remédio, né? Foram esses antibióticos que causou em mim a colite. Essa colite, geralmente, por antibiótico, ela não dá em pessoas jovens, ela só dá em pessoas mais velhas, que estejam muito tempo internadas, idosas, que está muito tempo internada, tipo 6 meses, 4 meses internadas, muito debilitadas. E aí sim pode acontecer do paciente ter uma colite. Só para ter uma ideia, eu acho que a cada 10 mil pessoas é uma pessoa que dá essa colite. A cada 10 mil, uma pessoa. E você foi contemplada? Eu fui, como disse o médico, eu fui azarenta, né? O médico disse, não, você foi contemplada. Fui contemplada com essa colite. E Mary, naquela situação em que você você morreu ali, infecção generalizada dos órgãos. Sim. E a sua experiência assim que você vivenciou na sua mente pós-morte, o que foi? Bom, como eu disse a você que eu não tinha noção de tempo, eu nem sabia que me tinha ligado às 12 horas, porque, enfim, eu só sei que eu não conseguia falar, não conseguia ouvir, eu conseguia ver minha vida indo embora, assim, devagarzinho eu sentia minha vida embora. Teve 2 situações que aconteceu, que eu já estava morta, mas eu consegui ouvir, bem de longe, como eu tinha uma pessoa sentada mais ou menos ali naquela cadeira, e eu estava aqui, internada, deitada. E eu não sabia que tinha uma pessoa naquela cadeira, mas que essa pessoa estava gritando muito de dores, de dor de cabeça. E essa pessoa gritava e pedia socorro, e eu ouvia bem de longe, mas bem de longe mesmo, essa mulher pedindo socorro. E quando essa mulher ela começou a pedir socorro, dentro de mim eu dizia, Senhor, eu sei que eu estou aqui doente, talvez eu esteja morrendo, mas ela está sentindo muita dor. E eu me emociono nisso porque o grito dela era um grito de desespero, aquilo me incomodava, de socorro, e aquilo me incomodava naquele pouquinho de vida, né, que eu tinha ali dentro. Eu pedi ao Senhor para que aliviasse a dor dela, para que o Senhor usasse os médicos de alguma forma, um remédio para curar ela. E nisso eu já estava morrendo. Eu não sei nem como é que eu consegui ouvir, mas nisso eu estava morrendo. E aconteceu essa situação e também de um outro rapaz que estava na mesma situação. E eu orava por esse rapaz. E depois a gente descobriu que esse rapaz estava com apendicite. E eu não via mais nada. Quando eu parei, a lembrança que eu tenho é de que minha vida estava se esvaindo. E eu via como se fosse uma arena com uma multidão de pessoas. Uma arena muito grande,
e muitas pessoas, um exército, era isso que eu via. E ao mesmo tempo que eu via esse exército, eu via também a palavra de Deus, os versículos saltando da Bíblia, né? Desculpa. Pode ir. Onde esses versículos eles saltavam da Bíblia e eram versículos muito conhecidos, né, entre a gente, tipo o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E foram versículos assim, de Romanos também, né? Mas por um versículo que fala em Romanos, diz, mas por todas essas coisas somos mais que vencedores. Então foram versículos que foram pulando da Bíblia. Eu via esses versículos assim, pulando. E eu morrendo, mas eu via essa palavra. Eu acredito que foi a palavra de ânimo, a palavra que me chamou à vida. Eu acredito que seja isso, que é a palavra que me chamou à vida. Porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E ela não muda. Ela continua sendo a mesma de 2000 anos atrás. A médica, ela disse assim para Midian, vai lá e despede sua mãe. Sim. Porque até então, ele já sabia que dali você não teria mais chance. Não tinha mais chance. Era preparar o funeral, entendeu? O velório, dizer assim, olha, vai lá, compra o caixão, o negócio tá assim. E nele, e quando o que aconteceu, o inverso, como foi que foi, os médicos pararam para ver, porque de repente, aquilo que eles já diagnosticaram que você estava sem vida, de repente você começou a retornar à vida. Como é que foi a mente dos médicos naquela Os médicos só estavam esperando mesmo parar tudo, no caso parar o coração, porque o coração ainda tinha um batimento bem tipo assim, um filetinho. Um filetezinho, então só estava realmente esperando parar para poder dar o óbito. Sim. E porque todos os exames que estavam fazendo sempre dava que a infecção ela estava generalizada e estava crescendo. Eu cheguei em 29 mil de bactérias da morte, então aos olhos do médico não tinha como eu voltar à vida. Só estava esperando só o coração parar para poder dar o óbito. Não tinha mais o que eles fazerem. Eles estavam fazendo exame, eles estavam vendo remédios compatíveis para poder se conseguir combater a infecção, mas nenhum remédio fazia efeito. Foram vários remédios e nada fazia efeito. Por último, eles acharam um remédio que era para cuidar dessa colite e nesse período em que eu não tinha mais o que fazer. Os médicos diziam, olha, a gente só está esperando o coração dela parar para poder declarar o óbito. Aí você vê que a limitação humana. Os médicos só foi até ali. Sim. Mas da outra parte, foi o próprio Deus que veio e trouxe você de volta. Trouxe a vida. Era o versículo, né? A palavra de Deus, mesmo eu fraquinha ali no oculto, Deus me trazia à tona a palavra dele. E eu só sei que, acho que no segundo ou no terceiro dia, os médicos acharam estranho, porque... Você não morria. Não morria. Você era insistente, hein? Eu morria. Estava esperando a morte, o médico não entendia. Eu não sei como é que ela ainda está conseguindo ouvir ou falar, ou o coração ainda está batendo porque ela está morrendo. E os médicos ficou no enigma. Como é que ela está reagindo se está morrendo? Os médicos não conseguiam entender isso. Como é que eu estava, ou ainda conseguia ouvir. Ou você... Porque, pelo que eu sei, na primeira instância de que tinha tudo, que eu estava indo embora, a minha pupila já estava dilatada, eu já não respondia mais, assim, ao olhar, já não tinha mais olhar, já não tinha mais vida no olhar, entendeu? Eu não sabia disso, eu sei disso porque os médicos falaram, porque minha filha falou, porque meu esposo estava acompanhando, mas assim... 2 dias depois, você... eu acredito que foram 2, 3 dias depois que eu fiquei numa sala sendo monitorada, e de repente minha filha veio até a mim e disse assim, minha mãe, tá tudo bem? Aí eu olhei para ela e disse, está. Aí, ela muito firme no olhar, disse, vai ficar tudo bem. Eu amém. Mas dentro de mim,
fraquinha, eu estava numa aflição, porque eu estava preocupada com ela. Porque eu sentia a morte me rodeando, eu estava morta. E eu não sei como eu conseguia, depois de 2 ou 3 dias, eu consegui falar. Eu consegui ouvir, eu consegui abrir o olho. Eu não sei como. Eu só sei que eu sou a resposta de oração. Como dizer assim, realmente é questão da fé mesmo. Sim. Entrou a fé. Né? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova é que se espera. Hebreus 11, né? Verso 1. Sim. E você, daquele tempo você foi melhorando. Melhorando. E teve uma situação que você me falou, que eu achei interessante, Sim. foi o da cadeira de rodas. Isso. Aí, que até então você estava preocupada. Sim. Eu estava muito fragilizada, muito fraca. E os médicos não sabiam como é que eu estava, que eu conseguia ouvir, falar. E a bactéria crescendo, né? A infecção generalizada crescendo, e os médicos não entendiam o porquê eu estava assim, gradativamente falando, mas os exames estavam dizendo que eu estava morrendo. E eles olhavam para o exame e olhavam para mim e diziam: como é que ela está reagindo? Se o exame está dizendo que ela está morrendo. Deus, né? É Deus purinho. Deus purinho, viu? É só Deus que faz essas coisas. O ser humano não faz isso. O mais avançada que a tecnologia, a saúde, a ciência, é só Deus que faz milagres. E nisso eu lembro que eles resolveram me colocar na UTI, que eu estava ainda ouvindo baixinho, e eles disseram: vamos levar ela para a UTI. Ela precisa ir para a UTI. E antes de eu ir para a UTI, eu fui para a enfermaria. Fiquei em um quarto, bem debilitada ainda. E eu lembro que antes de eu ir para essa enfermaria e de ir para a UTI, minha filha chegou para mim e disse assim: minha mãe, a senhora está me ouvindo? Aí eu olhei para ela e disse: tô. Tá bem? Tô. Bem fraquinha. Aí eu disse assim, ela disse assim, eu disse: Midi, eu quero falar um negócio para você. Se eu morrer, não se preocupe, porque eu sei para onde eu vou. Eu estou em paz. Porque eu sei que se eu partir dessa terra, eu estou indo me encontrar com Jesus. E você fique bem, porque assim será da vontade de Deus. Eu estou feliz com o que Deus já proporcionou com a minha vida, então se Ele me chamar, eu estou dando a Deus, eu estou feliz. E ela chegou para mim e disse assim: a senhora sente que vai morrer? Eu disse: dentro da minha alma, eu não sinto que vou morrer. Mas ao redor, eu sinto que vou morrer, porque eu sentia o espírito da morte junto de mim. Então, por fora, eu sentia que estava ali um complô da morte, sim. Mas dentro da minha alma, eu não sentia que eu ia morrer. E ela chegou para mim e falou: eu também sinto no meu coração que a senhora não vai morrer. Eu disse: que seja feita a vontade do Senhor. E dali em diante, eu fui levada para a enfermaria. E a médica sempre ia lá me visitar. E o médico, nesse mesmo dia, o médico disse: não, tem que levar ela para a UTI. E eu perguntei ao médico por que tinha que me levar para a UTI. E ele, tentando me acalmar, disse: não, é só para a gente monitorar o coração, a pressão, que sua pressão está muito baixa. Estava sempre 7 por 3, 8 por 4, sempre ficava, sua pressão está muito baixa, então a gente precisa estar monitorando isso aí. É só por isso. Mas não era só por isso. Né? Ele falou isso para poder me acalmar, mas eu estava tranquila. Eu sabia que o que Deus fizesse ali, o que Deus tivesse para mim, vida ou morte, eu estava tranquila. Né? Mas eu sabia também que tinha uma multidão orando por mim. Tinha uma multidão aqui em Salvador, tinha uma multidão em São Paulo, a igreja de São Paulo também lá me ajudou muito na oração, né? A igreja central. Eu sei que foi um exército, foi como eu vi, um exército orando por mim. Glória a Deus, foi um exército, e esse exército foi a intercessão da igreja, foi o irmão, foi a irmã, foi ali as irmãs, os irmãos da igreja central em São Paulo, foi aqui em Salvador, o irmão Walter, a irmã Neiva, a IBMI, igrejas, né, em bairros, São Caetano, muita igreja orando por mim, muitas pessoas orando por mim, dentro de São Paulo, fora de São Paulo, fora de Salvador, dentro do interior da Bahia. Então, eu sei que foi uma multidão de clamor, de intercessão pela minha vida. E é aqui que se cumpre, né? A oração do justo
pode muito em seus efeitos. E eu sou a resposta de oração. Você é a resposta dele. Sou a resposta, literalmente eu sou a resposta de oração. E aquela parte da cadeira de roda? Pronto. Que aquela cadeira de roda para mim foi muito... Foi crucial. Como eu estava muito debilitada, eu também estava cansada de estar internada, porque eu tinha feito uma cirurgia e dentro de... Porque até então, quando você chegou em São Paulo, aí já tinha vários meses, você só hospital. Só me lembro que eu só falava, você está hospital. De novembro, do dia que eu cheguei lá, até março, fevereiro, final de fevereiro, março, fui indo para o hospital. E eu sei que, como eu estava cansada, eu estava muito cansada de estar internada, porque os médicos estavam esperando eu ir embora, mas na verdade começou a haver uma resposta de melhora no quadro. Eles não sabem explicar como, mas começou, eu acredito que foi quando a igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo, começou a levantar o clamor, e eu acredito nisso, que Deus ouviu o clamor do seu povo, do seu corpo, do corpo em Cristo, e aí Deus começou a fluir. E foi nisso que eu já estava na enfermaria, eu sei que eu ia para a UTI, e quando foi à noite, o médico desistiu de me colocar na UTI, porque ele disse, não, a pressão dela está melhorando, já está em 5/9, já está em 6/10, a pressão dela está aumentando, então eu não vou botar ela na UTI. E eu fiquei feliz porque eu não ia para a UTI. Minha filha queria muito que eu fosse para a UTI, porque lá ela achava que ia estar sob os cuidados de uma equipe, mas eu, no meu coração, não queria ir para a UTI. E eu dizia, Jesus, não me deixe para a UTI não, eu não quero para a UTI. Eu não tinha nem força para falar. E quando ela veio dizendo, não, a senhora tem que ir para a UTI, eu digo, não, Lídia, deixa Jesus fazer a vontade dele, se é para eu ficar aqui, eu fico. E eu já estava cansada, eu estava assim, querendo ou que Jesus me levasse logo, ou que Jesus me curasse logo. Mas as coisas não é como a gente quer, né? Porque antes que chegue a cadeira de roda, ele vai chegar. Leire, porque o pessoal que está nos ouvindo, às vezes acontece uma pessoa que está enferma, muitas vezes no hospital, há um abatimento. Sim. E aí, por exemplo, o que você tem para falar para essa pessoa que às vezes convive, né? Essa questão, agora a pessoa andava, a pessoa tinha, né, a sua vida social livre, de repente ela fica presa dentro de um leito, dentro de um hospital, e frequentemente o que ela vê é falar de doença e de morte. Como é que a mente fica assim? A princípio é desesperador. Hospital não é bom para ninguém. Eu vivi isso na pele. É uma coisa dolorosa. A gente fica querendo, no meu caso, eu quis ver a luz do dia, eu não podia. Eu queria estar próximo das pessoas que eu amo, eu não podia estar. E nessa hora, quando a gente está nesse leito, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Eu falo de uma experiência minha. A gente não lembra dos bens materiais, do carro, ou da casa, ou do dinheiro que tem no banco, ou da roupa, daquela roupa que a gente tem tanto apego. Não, a gente se desliga disso. Para a gente o importante ali é a gente sair daquela situação e poder estar ao lado de pessoas que a gente ama. Eu acredito que é o que mais o doente deseja. A esperança do doente é sair dali e estar no convívio da família, estar no convívio dos amigos. Pelo menos isso acontecia comigo, que eu dizia, Deus, se eu sair daqui, Senhor, eu quero ver meus amigos, eu quero ver minha família, eu quero poder abraçar, eu não quero me lembrar de bens materiais, até porque os bens materiais, ela não dá vida, ela não dá saúde. Você pode ter a melhor equipe, você pode ter o dinheiro para estar no melhor hospital, mas quem dá vida é Jesus. Quem dá o sim ou não é Deus. Então ali naquele momento é desesperador, sim, é doloroso, eu digo porque eu chorei muito, né? Depois que começou gradativamente, eu tenho uma leve melhora, eu chorava muito porque eu dizia, Deus, eu não quero estar aqui, porque eu já estava cansada de estar internada. Eu fiquei o mês de novembro, metade do mês de novembro internada, eu fiquei o mês de dezembro também, indo e vindo para o hospital. No início de janeiro eu estava internada, então eu já estava cansada, eu estava muito debilitada, além do cansaço físico, eu estava com cansaço mental e eu estava magra. Eu cheguei a pesar, assim, eu estava com 69 quilos, eu fui para 50 quilos, 49 quilos. Então eu não andava mais, eu estava andando de cadeira de roda. Eu saía da cama com alguém me pegando para me colocar na cadeira de roda, porque eu já não tinha mais forças, eu não respondia. Embora eu estivesse viva, mas eu não respondia.
E até que a gente fica muito debilitada e a gente pede um socorro. No meu caso, eu falava: Jesus, faça a tua vontade na minha vida. Se é de morte, amém. Se é de vida, amém também. Em nenhum momento eu internada ali, eu duvidava do poder de Deus, eu duvidava de que talvez Jesus fizesse ou talvez não. Não. Eu sempre dizia assim: se Deus quiser, Ele vai fazer, Ele vai me curar, Ele vai me tirar daqui. E também, se Ele não quiser, eu sei que eu partirei e sei para onde eu vou. É o caminho aqui do que a palavra nos diz. Quando a gente morre, vai para Cristo. Então eu tenho essa certeza, tinha no hospital e tenho essa certeza de que se eu morresse naquele momento, ou se eu morrer hoje, eu sei qual é o caminho que me espera, que é o encontro com o nosso Jesus amado. E as pessoas elas ficam debilitadas, mas o que eu quero dizer para essas pessoas que estão hoje nos hospitais, eu já estive onde vocês estão, e a palavra que eu tenho para vocês é o seguinte: não deixe de crer, não percam a fé, porque Jesus, Ele cura, literalmente Ele cura qualquer tipo de doença. Não há impossível que Deus não possa cumprir. Então você que está no hospital, você que está no leito, você que está desesperançoso, seja com qualquer tipo de doença, ponha a sua esperança em Deus, ponha a sua esperança em Jesus, porque é Ele que dá o sopro de vida, é Ele que dá o comando para a doença recuar, é Ele que cura, é Ele que levanta o doente do hospital, da cama, do leito, é Ele. Então tenha fé nele, creia nele, porque Jesus faz coisas impossíveis aos olhos humanos, mas Ele faz. E a coisa mais como se diz, importante da situação não é nem a cura em si, no sentido da enfermidade, mas justamente aquilo que vai na alma, né, Lívia? Que a pessoa precisa se acertar, receber Jesus, né, como seu suficiente Salvador, fazer uma aliança com Jesus, com Ele, porque na verdade tudo aconteceu isso porque eu tenho assim na minha mente, é o propósito de Deus. Sim. Porque na verdade eu tenho convicção que tudo acontece segundo o propósito de Deus. Sim. Então, por exemplo, quando Deus ele tem um propósito em si, as coisas vão tomando forma, né, de que, por exemplo, Ele cura. Mas se naquele momento Ele quiser te levar, você estaria tudo em paz, porque na verdade, eu quero até falar para você que está aí, né, nos ouvindo, e dizer assim: se você tem medo da morte, é porque você não sabe para onde vai. Olha, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, como diz, né, nas Escrituras, a Bíblia declara: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi a palavra que Deus falou para Lázaro. Lázaro já tinha 4 dias depois de morto. E de repente, imagine, quando você falou aqui de Midian, de Jorge, de Venâncio, né, seu genro, eu acredito que, por exemplo, eu me lembrei de Marta, né, e Maria, e o desespero dela diz assim: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele disse: Marta, Marta, né, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Eu botei até essa camisa aqui, porque eu botei, Ele ressuscitou, eu falei de Jesus, por causa daqui, ó, de Mary, porque justamente você aí que está nos ouvindo, o mais importante é que você possa ter na sua consciência em fazer o quê? Uma aliança com Jesus. Sim. Porque eu vou falar uma coisa para você, querido, a nossa vida, ela é o quê? 80. O que passa disso é cansaço e enfado. Então, quer dizer, quando você vai chegar a 100 anos, eu nunca vi alguém dizer que chegou a 150 anos. Não. Nunca vi. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, é porque a gente tem um propósito. A gente tem um tal. Mary, ela tem uma filha, ela tem um netinho, qual é o nome dele? Benício. O Benício, que ela ama. Ela tem um esposo dela, Jorge, né? Tem o Venâncio, o genro abençoado. Tem os amigos
si, né? Então, nós vamos fazendo esse vídeo aqui, nós oramos, jejuamos, para que chegue, se chegar uma pessoa, e essa pessoa foi abençoada, já valeu a pena, porque nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é que você que está aí, né? Primeiro, faça uma aliança com Jesus, diga assim no seu coração: Jesus, eu te recebo, né? Agora eu abro meu coração. Talvez você esteja afastado do Evangelho e você está aí em qualquer lugar, possa ser no hospital, na sua casa, pode ser no metrô, no ônibus, ou algum lugar solitário, sozinho, que você resolveu. Mas o mais importante agora é que você possa conversar com Deus. Porque, na verdade, eu quero só voltar, porque senão a gente vai acabar esse vídeo e vai falar. A cadeira de roda, Lídia, pode falar aí. A cadeira de roda aconteceu o seguinte: a médica, como eu não morri, a médica... Deu mal na cabeça dos médicos. Vamos fazer exames para poder detectar, para poder ver realmente se é colite ou se não é uma outra doença, né? Que eles pensaram no câmbio. Tinha que dar resposta, né? Quando não tem resposta... vamos fazer de novo. Eu já tinha feito esses exames, mas vamos fazer de novo. E eu não quis fazer esse exame. Nesse dia, eu disse: eu não vou fazer esse exame. Eu estava bem fraquinha na cama, chorando muito, muito, muito. Eu disse: não quero fazer esse exame, não quero. A médica chegou: não, mas você tem que fazer para poder a gente confirmar se realmente não tem uma outra coisa, não tem um câncer e tal. Eu disse: não, eu não quero mais fazer exame, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Não quero, eu estou cansada. Porque a gente, no hospital, a gente se sente cansada, sabe? A gente fica fragilizada. E eu acredito que não é só eu. Quem está internado passa por isso. E aí eu não quis, eu chorei muito, eu não quis fazer esse exame. Aí meu esposo fez assim, ela veio com a placa, né, porque tinha que dar assinatura para poder fazer esse exame, que era uma ressonância, uma tomografia, uma ressonância, e passar também por um outro médico, que era uma transvaginal. Eles estavam me investigando por dentro para poder ver se tinha uma resposta para aquela situação. E porque você não morreu. Porque eu também não morri. Que começou a ficar assim: eu não morri, mas continuava subindo a infecção, ficou parada, né? Então, os remédios não faziam efeito. Então, vamos ver o que é que tem. E o hospital, graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, o hospital foi uma bênção, sabe? A equipe médica, eu não tenho o que falar. O nome de lá é Santa Casa? Santa Casa, sim. De Vinhedo. De Vinhedo. Foi naquela cidade que Deus ali me abençoou, né? E eu sei que aí teve a cadeira de roda. Meu esposo assinou o pedido médico, porque eu não queria assinar. Ele disse: não. Aí minha filha chegou e disse assim: minha mãe, já está terminando, fique tranquila. Agora que a senhora já passou pelo pior, e agora a senhora não quer fazer exame. Eu disse: não quero, eu estou cansada, o meu corpo está cansado, eu não quero mais. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida, vida, morte, morte, né? Eu sempre... E aí ela disse: não, minha mãe, faça esse exame, fique tranquila, faça esse exame. Não, eu não vou fazer. Finalizando, o Jorge assinou o laudo para poder, a requisição para poder fazer esse exame. Tinha que ter assinatura. E eu fui fazer esse exame. O primeiro exame que eu fui fazer foi a transvaginal, porque eles achavam que podia ter ligação, né, da primeira cirurgia com essa colite. Não tinha mais, enfim. Eu tinha que fazer esse exame. E aí eu fui para a cadeira de roda e lá eles me levaram. Eu fiquei esperando 2 pessoas mais ou menos ser atendida, né? Eu acho que eu seria a próxima. E triste, a minha alma estava muito abatida. Isso quer dizer que não é que eu não confiasse no Senhor, mas a carne mesmo já estava cansada. E eu disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estava bem abatida mesmo. Aí minha filha olhou para mim, na cadeira de roda, de cabeça baixa, bem cabisbaixa mesmo. E ela começou a louvar. Ai, nossa, que coisa deliciosa. Ela começou a louvar e eu estava só ouvindo o louvor. E ela louvando. No natural, foi uma coisa assim bem espontânea. Eu acredito que foi o Espírito Santo ali que tomou ela naquele momento. E aí ela começou a louvar o Senhor. E nesse louvor ela cantou aquele grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E ela começou a louvar, né? Começou a louvar ali com a unção do Senhor. E eu fiquei de cabeça baixa. E nisso ela começou a
a se curvar, né? Ela começou a me tocar. Começou a tocar em meus pés, foi tocando no meu corpo. E ela louvando ao Senhor. E eu parada. Eu só sei, oh glória a Deus, aleluia. E ela declarando, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. E ela louvando e eu ouvindo. Pense que nesse louvor eu senti a unção do Senhor sendo derramada sobre a minha cabeça. Eu comecei a sentir algo quente descendo sobre mim. Eu comecei a chorar. E nesse choro eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigada. O Senhor é grande. Eu comecei a adorar a Deus naquele momento. Eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigada. Eu não sei o que o Senhor quer fazer com a minha vida, mas eu te agradeço por eu estar aqui. E comecei a glorificar o nome do Senhor. E a gente sentiu uma unção. Nós sentimos a presença de Deus sendo derramada ali. Eu naquela cadeira de roda, sem forças. E ela estava louvando ao Senhor. E aquele louvor, ele penetrou na minha alma. Aquela adoração do Senhor penetrou na minha alma de uma forma tão forte, tão soberana, que eu senti como se viesse sobre mim um vigor, uma vontade de viver. E nessa vontade de viver eu comecei a dizer, Deus, muito obrigada por eu estar aqui, muito obrigada porque o Senhor é Deus, independente da situação, toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória para o Senhor. E nós começamos a adorar o Senhor. Através daquele louvor ali, a gente começou só a adorar e ela me tocando. E ela, na hora, não teve vergonha, não teve nada. Era como se a gente tivesse só... Tinha uma fila, né? Tinha uma fila de pessoas, né? Tinha pessoas sentadas esperando para ser atendidas. E naquele momento parece que ficou tudo branco. Parece que não tinha ninguém ali, só tinha nós duas, só tinha ela, eu e Deus. Então, foi essa a sensação que eu tive. E ela louvando ao Senhor, adorando a Deus naquele momento, e eu comecei a receber a presença de Deus, a sentir a presença de Deus, a sentir a unção do Senhor sobre mim, que veio aquela vontade de viver. Glória a Deus. Veio através daquele louvor, veio aquele ânimo, veio assim, tipo, não, eu vou fazer o exame, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Eu comecei a ter esperança para a minha carne que estava fragilizada, que eu estava já cansada, dizendo, Deus, eu não aguento mais. E naquele momento veio uma dose, veio uma injeção de ânimo, através daquela adoração. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração, independente da situação, de doença, de morte, independente, a adoração para Deus tem que ser todo o tempo, porque uma coisa eu tenho aprendido nessa caminhada com Jesus. Nós nascemos para adorar o nome dEle e declarar o seu amor. A nossa missão na terra aqui é essa aqui, é a gente adorar a Jesus o tempo todo e declarar o seu amor, declarar as suas maravilhas, seja de cura, seja de libertação, seja do impossível. A gente declara de que Ele vive, que o nome dEle tem que ser engrandecido, o nome dEle está acima de toda a potestade, acima de toda a doença, acima. E nisso eu recebi essa injeção de ânimo do Senhor e terminamos o louvor, eu fiquei muito emocionada, né? Tanto eu quanto ela. E terminou o louvor, eu estava com uma injeção de ânimo. Eu acho que eu tomei como eu fiquei tomando, né? Depois do tratamento, eu tomei Noriporum na veia. E o Noriporum, quando a gente toma, ele dá um up na gente que a gente começa a ficar cheia de vigor. E foi isso que aconteceu. Eu descrevo essa situação da cadeira de roda assim, que Jesus ele me deu uma injeção e eu tive fôlego para poder então esse versículo se cumpriu. A tristeza pode durar uma noite. Mas a alegria e foi pela manhã. E foi pela manhã. E essa alegria foi pela manhã. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que um coração alegre forma os erros. Sim. Então eu acredito mesmo que tudo isso
Deus teve um propósito. Sim. E hoje nós estamos aqui para que esse propósito seja expandido Sim. a outras pessoas. Sim. Então, eu digo a você, você que vai estar ali no canal, Midi, ela canta também, ela tem um canal, ela louva o Senhor. Sim. Vou botar até o link dela lá embaixo. Sim. Né? E, inclusive agora, essa música é a minha esposa cantando. Sim. E um detalhe, depois dessa cadeira de roda, Jesus é lindo, né? Jesus é Deus purinho. Depois dessa cadeira de roda, eu fui fazer o exame. E quando eu fiz o primeiro exame, a médica disse, estranho, você realmente está com uma colite aqui, mas a cirurgia, porque eu tinha feito a cirurgia, né, do útero, está intacta. Você está debilitada, você está fraquinha, mas está tudo intacto. A sua cirurgia está recuperando normalmente. E eu disse, isso é um milagre de Deus. Os médicos ficaram assim, como que ela toda debilitada, morrendo, e a cirurgia recuperando os pontos. Que você tinha tirado o útero. O útero, porque foram... o que aconteceu? E os pontos, sim, tudo ok. Tudo ok. Esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo. Aí, pronto, saí dessa sala e fui fazer o outro exame, o da ressonância, né? A tomografia, a ressonância. Fiz esse exame e quando chegou lá, quando terminou de fazer o exame, que a médica foi entregar o laudo, disse, é colite, não tem mais nada, não tem câncer, não tem nada, é colite. Porque eles estavam, né, suspeitando, mas só era colite. Era uma colite que estava me levando à morte. Mas Jesus, ele chegou primeiro. E aí, depois dessa toda essa situação, né, para honra e glória do nome de Jesus, o nome de Jesus ele foi glorificado no hospital. E nós pudemos falar... Teve médicas que conversaram com você, chamou você. A parte mais deliciosa, né? A parte... Na verdade, enfermeira. Tudo foi muito bom. Agora, né? Eu digo isso com um sorriso no rosto. Porque... Você não vai nem falar. Não. O primeiro milagre, você está falando, o falando. segundo milagre. Quando você disse o que aconteceu com você... que você teve o seu primeiro problema, quando percebeu, você já teve isso? Sim. Foi aí porque no exame, né, antes de eu fazer, tinha que botar as doenças que a gente já teve em algum momento da vida. Aí, enfim, colocamos lá uma doença que eu já tive. E nisso, a médica estava com dois envelopes, né? Digamos assim, duas folhas de encadernada, né? Eu digo encadernada, mas não. Eram dois envelopes. Tipo 2 envelopes, mas os exames. 2 exames. Dois grossinhos de exame, né? E aí ela chegou pra mim no hospital e disse assim, tudo bem, Mary, com você? Eu disse, sim, tudo bem, Jesus é bom e sabe amar, Jesus é maravilhoso, tá tudo bem. Aí ela disse assim, então, Mary, como é que você se sente? Eu digo, me sinto bem. Me sinto bem, eu estou feliz, né? Jesus tinha me dado uma dose de ânimo, né? De esperança, de alegria, então estava tudo bem, independente do que pudesse acontecer dali em diante, independente dos resultados do exame, eu estava feliz com Jesus. Era uma alegria que saltava do meu interior para o exterior. E essa alegria só quem dá é Jesus, essa alegria interna. É só o Senhor que supre isso. E aí ela veio com esses 2 exames. E aí, como tinha acontecido um fato comigo de uma doença também, né, no passado, e ela queria saber o motivo, né, dessa doença, né, eu expliquei para ela em breve, e ela puxou a cadeira para poder ouvir falar de Jesus, falar dos milagres que Jesus faz, independente do tempo ou da circunstância, ainda que tenha um laudo de morte, Jesus pode mudar o quadro e dar um laudo de vida. E nisso, ali para aquela doutora, eu comecei a dizer para ela que o mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, ele continuava curando todo tipo de doença e que eu era uma resposta de oração. E lá a gente pôde falar para ela de que Jesus era a cura, de que Jesus era e é o libertador, de que Jesus fez e faz coisas impossíveis aos olhos humanos. A gente pôde falar do grande amor que Jesus sente pelo homem, porque Jesus ele é apaixonado pelo ser humano. A gente não se dá conta desse grande amor, a gente não tem noção, a gente não sabe como pesar, como medir esse grande amor que Jesus sente pelo homem, por essa paixão. E por esse amor de Jesus por nós, ele cura, ele traz libertação, ele traz solução,
ele mata a fome, ele traz ressurreição para a vida do homem, né? E quem faz tudo isso é a palavra. Então ela pôde ouvir dos milagres de Jesus, né? Do que Jesus fez, e ela se emocionou junto comigo. E depois de a gente contar as maravilhas do Senhor, ela olhou para mim com um sorriso no rosto e disse: tenho aqui nas minhas mãos 2 laudos de exame, e um desses laudos de exame, um exame diz que você está morta, e o outro exame diz que você está viva. Ou seja, a médica falou: Jesus realizou o segundo milagre na sua vida. E a gente pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. E quando a gente foi ver os exames, realmente, eu estava com o laudo da morte, eu tive morte sepsia, né? Os médicos vão entender que termos são esses. E tive um laudo, a bactéria que estava generalizada em 29 mil, né? Quase 30 mil. Eu sei que no segundo dia, ou talvez no terceiro, foi para 10 mil, para 11 mil. Depois foi para 8 mil, depois foi para 6 mil. Quando chegou em 6 mil, ela está com um sorriso no rosto e disse: se baixar só mais um pouquinho, quarta-feira eu te dou alta. Eu acho que era segunda-feira, quarta-feira eu te dou alta. Eu lembro disso. Eu disse: amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Quando foi quarta-feira, de manhã, ela disse: Mary, tem uma boa notícia. Seus exames, né, das bactérias está em 3 mil, que é o que o ser humano comporta. Um ser humano saudável, 3 mil. Me pergunte como foi que essas bactérias começaram a descer. Eu não sei te falar. Eu só sei te dizer que Jesus deu ordem para elas recuarem, e elas recuaram. Porque até então eu estava tomando remédios, os remédios não estavam fazendo efeito, né? Começamos a orar, todos os irmãos começaram a orar porque os remédios não estavam fazendo efeito, e de repente eu comecei a ter um quadro de melhora. E as bactérias do meu corpo voltou para o normal, né? 3.000, 2.800, 2.500, é o normal eu acredito que seja o normal de um corpo, de um ser humano. E ela me deu alta na quarta-feira para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi concluído. Foi concluído. O segundo milagre. O segundo milagre. Agora, Mary, vamos fazer o seguinte. Tem pessoas aqui que nos acompanharam, né? E não tem como a gente vai editar esse vídeo, sim, mas não vai ter como, porque a gente vai cortar coisas, porque tudo é um processo. Sim. Então eu vou pedir que você ore para essa pessoa que vai nos ouvir. Essa pessoa que está aí, que está, às vezes, com você, tudo que você está vivendo, talvez alguém está se colocando no lugar e diz: poxa, eu estou vivendo o que ela está vivendo. Sim. Então, isso que ela está falando, eu estou vivendo. Então, eu quero que agora o Senhor possa, né, chegar até mim, me atingir, entendeu? Ir comigo, me abençoar, me dar paz, tranquilidade. É isso que agora, nesse momento, chegou uma das partes melhores, né? A oração. A oração, ela remove montanhas, né? E dá resposta de vida também. Amém. E ressuscita mortos, né? Porque a gente clama a Jesus e Jesus nos responde, né? Ele chama a doença, ele chama a pessoa à vida. Então é uma parte deliciosa, é a parte da oração. Então vamos orar sim. E é com um coração muito alegre que eu oro por vocês que estão nos ouvindo, crendo de que Jesus, ele pode sim fazer milagres. Basta você crer, basta você ouvir a palavra, basta você chamar por ele. E ele te responde, abrir o coração para que ele possa fazer morada. E sim, Jesus responde orações e cura. Então vamos orar. E fala para o pessoal aí que você que está ouvindo, põe no teu coração. Sim, põe a mão no seu coração. Se você puder, coloque a mão no local que está a doença, seja em qualquer parte do corpo, crendo que Jesus, ele vai ouvir o seu choro, a sua lágrima, a sua oração. Não tenha dúvida de que Jesus, ele faz o impossível na vida do homem. Como eu já falei antes, Jesus ama o homem, ele ama, ele morreu por nós, e essa morte dele nos traz vida eterna, nos traz cura, nos traz libertação, e traz cura também de doenças no corpo humano, né? Cura de doenças materiais, porque Jesus, ele é tudo, ele é vida. E vamos orar. Pai querido, o Senhor é um Deus maravilhoso,
E nós te damos graças pelo seu infinito amor. Te damos graças pelo Deus que o Senhor é, pelo Deus que o Senhor representa na vida de cada um de nós. Eu te agradeço porque hoje eu estou viva, hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui contando um pedacinho desse testemunho, que tudo, Senhor, é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é para Jesus, porque não é sobre mim, não é sobre Walter, não é sobre Meire, é sobre Jesus, é sobre o que Jesus pode fazer na vida do homem. Então, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, e nessa oração, Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Pai querido, que o Senhor visite as pessoas, Senhor, que estão doentes, que estão desesperadas, Senhor, que estão sem esperança de vida, Senhor, que está com doenças que a medicina não pode trazer a cura. A medicina não pode trazer a cura, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, essa palavra aqui, que é vida, Senhor, que é viva, que é eficaz, e que essa palavra diz que Jesus cura, e eu acredito nisto. A tua palavra diz que Jesus ressuscita dos mortos, eu acredito. A tua palavra nos diz que o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, eu acredito. Você que está me ouvindo, creia nessa palavra. Essa palavra aqui é infalível, ela é a bússola para as nossas vidas. Então creia que Jesus, ele traz a cura, ele traz a libertação sobre a vida do homem. Pai querido, no nome de Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome do Deus que faz coisas impossíveis na vida do homem, no Deus que traz resposta de oração. Sim, Pai, eu te suplico que visite essa pessoa que está com problemas, que a medicina não tem mais jeito, que está, Senhor, com sua saúde debilitada, que está como eu estava, Senhor, tendo morte sexual. Sim, Senhor, que no nome de Jesus visite essas pessoas nos hospitais e traz cura, Senhor, traz esperança, Senhor. Sim, Pai querido, que eles no coração deles comecem a clamar pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus, quando ele chega no coração do homem, ele traz vida, ele traz cura, ele traz libertação. Então você que está aí me ouvindo, creia que Jesus faz milagres, creia que Jesus, ele ressuscita, creia que Jesus, ele cura doenças incuráveis. Não perca a esperança. Sim, Paizinho querido, sim, Senhor Jesus, tu que és soberano, aleluia, tu que está sobre todo nome, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Onde a doença está, Senhor, a tua presença afasta as doenças. Aleluia. A tua presença, Senhor, faz a doença recuar, como aquela mulher do fluxo de sangue que apenas tocou nas tuas orlas, nas orlas do teu vestido, Senhor, apenas tocou. E essa mulher ficou curada porque saiu do Senhor virtude para ela. Sim, Senhor, assim como saiu virtude, Senhor, de ti, para que aquela mulher pudesse ser curada. Faça na vida daqueles que estão nos hospitais, Senhor, na vida daquelas pessoas que estão em casa, Senhor, querendo uma cura, querendo, Senhor, uma solução para o seu problema. Sim, tu és o Jesus que cura, tu és o Jesus que faz coisas extraordinárias na vida do homem, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como filha, como serva, Senhor, como filha, Pai querido, eu te suplico, traz cura, Senhor, para aquela pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Traz cura, Senhor. Em nome de Jesus, contempla aquele coração, Senhor. Aquela pessoa que está ali gemendo, Senhor. Que é como se já estivesse morrendo. Mas o Senhor é o dono da cura. É o Senhor que traz cura. É o Senhor Jesus que liberta. Sim, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus imortal. Sim, Pai querido, no nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, essas pessoas. E que sobra sobre o coração dessas pessoas, Senhor, esperança, fé em Ti. Porque é o Senhor que remove. É o Senhor que dá ordem para que o câncer recoa. É o Senhor que dá ordem para que uma doença infalível, incurável, ela venha a ser dissipada, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que todas as doenças, elas partam em retirada, elas recuem. Porque onde a Tua presença está, Senhor, nenhum mal fica.
A tua palavra me dá esta garantia de onde a tua presença está, Senhor. Os demônios saem correndo. E as doenças também recuam, Senhor. Em nome de Jesus. Que visita, Senhor. Visita essas pessoas que estão nos ouvindo e traz esperança aos seus corações, Senhor. Traz cura para essas pessoas. No nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço e continua, Senhor, com essas pessoas. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos encerrando esse vídeo. Glória. Se você foi abençoado, né? Amém. Você pode até fazer um comentário aí, dizer, olha, eu fui Amém. abençoado e o Senhor entrou com providência. Amém. E eu quero dar uma satisfação a vocês, é que nós íamos Glória a trazer os exames. Só que hoje aqui, segunda-feira, em Salvador, choveu muito. Sim. Foi uma luta para chegar aqui e para contar esse testemunho. E ela deixou tudo em casa. Mas eu vou ver se eu coloco aqui, né, no próprio vídeo e a gente vai, né, para mostrar para vocês aqui. Que Deus abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.